Olá, pessoal! A nossa aula de hoje será sobre mundo pós-guerra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a contar apenas com duas grandes ideologias políticas: o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e o socialismo, representado pela União Soviética. Quando o nazismo e o fascismo caíram, os Estados Unidos e a União Soviética tiveram então o caminho livre para disputarem entre si o controle político, militar e econômico do mundo. Aqui temos as ideologias políticas do socialismo e capitalismo. Bom, o socialismo ele consiste em uma teoria, doutrina ou prática social que propõe a apropriação pública dos meios de produção e a suspensão das diferenças entre as classes sociais. Já o capitalismo tem como objetivo o aumento de rendimentos e obtenção de lucros. Nesse mapa, nós podemos analisar o mundo dividido entre as duas superpotências. Quase todos os países fizeram parte da Guerra Fria ou foram afetados indiretamente por ela. Em azul são os países aliados aos Estados Unidos, ou seja, ao bloco capitalista. Em vermelho mais claro, são os países aliados ao bloco socialista, ou seja, aliados à União Soviética. E esses mais claros são os países neutros. Essa bipolarização, divisão do mundo entre duas grandes potências, denominou-se Guerra Fria, que foi um conflito global que pode ser compreendido de 1945 a 1991. Não houve um conflito armado, mas durante esse período, o mundo viveu sob uma grande tensão, pois o risco de uma terceira guerra mundial, era imenso. Durante a Guerra Fria, o mundo vivenciou acontecimentos e fatos históricos determinantes para os dias atuais. Dentre eles, podemos citar a Guerra e a Divisão da Coreia, A Coreia se dividiu entre uma parte socialista e uma parte capitalista. Temos também aí, desse período, a Guerra do Vietnã, um conflito que ocorreu por quase 2 décadas. O Vietnã do Norte foi apoiado pela União Soviética e o Vietnã do Sul com o apoio dos norte-americanos. Houve também uma corrida armamentista. Essa corrida foi as duas superpotências buscando produzir cada vez mais armamentos de destruição em massa, como forma de ameaçar uma a outra. Teve também a construção do Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria. Berlim, a capital da Alemanha, foi dividida entre capitalismo e socialismo. Então, parte da Alemanha ficou para a União Soviética e parte para os Estados Unidos. As divisões e alianças geopolíticas e militares que mudaram por completo o cenário das políticas internacionais dessa época. A Guerra Fria chega ao fim a partir de 1989 até 1991. Isso aconteceu porque a União Soviética entrou em enormes crises econômicas e sociais. Houve então a queda do Muro de Berlim, que era símbolo da Guerra Fria, e também acordos entre os dois blocos. Então, considerando a existência de uma disputa desse período, Guerra Fria, é compreensível afirmar que a vitória foi do capitalismo, ou seja, foi dos Estados Unidos. As atividades estão disponíveis na plataforma Google Sala de Aula. Até a próxima!